do seu curso. Deus o abençoe. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesse momento. E se você tiver com alguma coisa que está atrapalhando a sua concentração, se algo está te preocupando, eu peço que você peça ao Senhor, ore ao Senhor, para que a sua mente e o seu coração estejam concentradas totalmente aqui, porque o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite, uma palavra para cada um, para cada coração. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Certamente que os irmãos já leram esse texto algumas vezes. Nós vamos ler dos versos 10 até o verso 15, todos juntos. Gênesis capítulo 28, dos versos 10 ao verso 15. Leiamos. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que foi. Deus bendito, nós estamos com a tua palavra aberta, Senhor, e nós não temos o direito de aviltá-la, ou de acrescentar coisas que não estão nela. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tu abençoes o teu servo na exposição da palavra, falando ao meu coração, para que também, Senhor, o Senhor possa alcançar os corações que estão aqui presentes, ó Deus. Abençoa cada um, aquieta os corações, abençoa a sua vida, a sua família, e especialmente nesse instante, Senhor, tu tens uma mensagem específica para cada um nesta noite. Fala a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O versículo 10 nos fala: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Harã, esse caminho que ele estava passando era um caminho bem estreito, por entre montanhas rochosas, e ele estava fugindo. A esta altura ele já estava a cerca de 30 quilômetros da sua casa. Então, antes de mais nada, nós precisamos relembrar a razão por que Jacó estava fugindo. E para isso a gente tem que voltar um pouquinho ao capítulo 25 e lembrar que no ventre de Rebeca havia duas nações, e uma sobrepujaria a outra, e o mais velho serviria ao outro. É interessante, e as nossas irmãs aqui que já são mães podem imaginar, porque aquelas crianças estavam agitadas no ventre da mãe, o que não deve ser muito fácil. Nós não temos a menor ideia de como seja isso, nós os homens. O cabeludo, Esaú, nasceu primeiro. Então houve um esforço muito grande naquele parto, porque o mais novo segurava o calcanhar do mais velho para, de alguma forma,
passar na frente, não sei. Tanto que o apelido de Jacó é de suplantador. O nome significa, na verdade, aquele que segura o calcanhar, o que tira vantagem sobre outros pela astúcia. Daí para frente, a próxima informação que a Bíblia nos dá a respeito desses dois irmãos está ainda no capítulo 25, mas já na fase adulta deles. E aí, pela palavra, nós temos algumas informações que a gente pode depreender. Jacó era o xodó da mamãe. Caseiro, pacífico, ficava sempre em casa, até cozinhar ele sabia. Já o mais velho era arrueiro, gostava da vida do campo, tornara-se especialista da caça selvagem, da caça do campo. E particularmente Esaú havia descoberto que seu pai gostava muito de carne de caça. Um dia, Jacó preparou um prato de lentilhas e o seu irmão chegou com muita fome, vindo do campo. Pois Jacó não teve dúvida. Ele falou para o seu irmão: você me dá a sua primogenitura e eu te dou o prato de lentilhas. Muito bonzinho esse irmão. Ele quis que aquela refeição fosse paga com o bem mais precioso do seu irmão, o direito de primogenitura. Isso era comum naquela época. Aquele que nascia primeiro tinha uma posição social bastante elevada, porque ele tinha esse direito de primogenitura garantido para que ele pudesse ser o chefe da família quando o pai morresse ou estivesse ausente, e principalmente, como está em Deuteronômio 21:17, que ele recebesse o quinhão duplo da herança. Apesar desse estatuto legal, que lhe beneficiaria no futuro, Esaú vendeu o seu direito a Jacó em troca de saciar a sua fome. Esaú trocou as suas bênçãos permanentes, vendendo-as a Jacó para satisfazer a sua necessidade imediata. Jacó gozava de uma certa cumplicidade da mãe, Rebeca. O pai Isaac estava cego, e em meio a uma mentira tramada por Rebeca, que envolvia a preparação novamente de comida de caça para Isaac, deu a bênção da primogenitura a Jacó, retirando-a de Esaú, mesmo desconfiando que alguma coisa estava errada. Esaú nasceu muito cabeludo em todo o corpo, ele passou a mão e sentiu alguma coisa, mas a mãe fizera aquela estratagema e havia pelo no corpo de Jacó, e Jacó passou por Esaú. Você sabe então, por que Jacó estava fugindo? Quando Esaú soube que havia sido enganado por Jacó, jurou matá-lo, e Jacó fugiu. E fugiu indo na direção da terra de Labão, onde, por orientação dos seus pais, ele encontraria a sua esposa, já que as mulheres de Canaã eram amargura para os pais de Jacó. Queridos, essa é uma história bem conhecida, e ela seria mais uma das histórias das mazelas do ser humano, se ela não estivesse inserida dentro dos planos soberanos de Deus, para que o fugitivo Jacó pudesse começar a jornada na qual viria a ter uma profunda experiência com Deus, com o Deus de Abraão, seu avô, com o Deus de seu pai, Isaac. E ele teria necessariamente que passar por esta experiência, porque estava destinado por Deus para tornar-se a semente aperfeiçoada pelo Senhor, dentro dos seus planos eternos, perfeitos, os quais incluíam a formação de um povo para si. Deus formaria um povo para si.
Jacó iria passar de qualquer maneira por aquelas coisas. Era uma aliança que no devido tempo viabilizaria a reconciliação de muitos, como nós, com seu Criador, com o nosso Criador. Essas pessoas tinham sido apartadas de Deus pelo pecado na queda do homem em Adão. Nesse texto, queridos, a palavra de Deus nos fala de 3 grandes verdades, 3 bênçãos que na verdade configuram 3 privilégios na vida de Jacó, da nação de Israel, e são pilares da vida do povo de Deus de todos os tempos, inclusive os nossos. Nessa noite eu quero trazer-lhes a palavra de Deus que nos mostra que Deus alcança os seus escolhidos que fogem. Deus cumpre as promessas do pacto e Deus abençoa as famílias da terra por meio do seu povo. O primeiro privilégio a gente vai encontrar nos versos 11 até parte do verso 13. Se vocês quiserem manter a Bíblia aberta para acompanhar, seria bom. Verso 10 dizia: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis, posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o verso 13, a primeira parte diz: perto dele estava o Senhor. Ao fazer o trecho de Berseba até Betel, rumo a Harã, sem saber, Jacó parou na mesma região que seu avô esteve, quando fizeram o percurso contrário, vindo de Harã para Canaã. Abraão tinha viajado para Berseba, e quando chegou à terra prometida, como diz Gênesis 12:8, edificou um altar ao Senhor, ao oriente do lugar que depois foi chamado por Jacó de Betel, foi chamado por Jacó de casa de Deus, foi chamado por Jacó de porta dos céus. Jacó estava fugindo. Estava acostumado a dormir em casa com todo o conforto, mas agora em fuga ele precisa pousar, porque há muitos perigos na noite. E provavelmente ele estava exausto daquela longa viagem. Pega uma pedra, faz dela seu travesseiro e adormece nesse lugar, Betel, a quem ele deu o nome, mergulhando em sono profundo. E diz os textos que ali Jacó sonhou. Esta, irmãos, é a primeira narrativa de um sonho registrada no Antigo Testamento. Em Betel, naquele sonho, o Senhor foi ao encontro do enganador Jacó, do outrora pecador, enganador Jacó. Agora, Jacó estava desprovido de todas as proteções convencionais do seu lar, dos seus familiares e mesmo sociais. E ainda, ele estava cheio de medo do seu irmão, a quem ele acabara de ludibriar. Será que o Senhor tinha vindo em sonho a Jacó para castigá-lo por seus delitos? Inclusive o de usar o nome do Senhor em vão, como ele o fizera? Não. Não foi assim. O Senhor veio ao encontro de Jacó, visitando-o no seu sono, não para pronunciar-lhe maldições, mas sim para estender a Jacó as mesmas bênçãos dadas primeiro a Abraão e renovadas a seu pai Isaque. Jacó ainda não experimentara um colóquio real com o Senhor Deus. Ele tinha ouvido de seus pais a respeito de Yahvé, mas ele mesmo ainda não havia tido um encontro pessoal com Deus.
É interessante que Paulo, a respeito disso, expressa em Romanos 9,13: Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Queridos, em sua soberania e graça, o Senhor o elegera desde a eternidade, e agora era o tempo de Deus, de Ele começar a pôr em marcha os seus santos propósitos na vida de Jacó. Sabe por quê? Isso é fonte de esperança para nós. Porque os eleitos de Deus são certamente alcançados no tempo de Deus. E só este Deus pode transformar o caráter dos pecadores como Jacó e como nós. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus transforma o caráter dos seus escolhidos. Jacó, então, vê em seu sonho posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso aconteceu no início de sua longa viagem, esta jornada de transformação, para que ele pudesse adquirir as condições divinas, habilitadoras para que ele pudesse ser a semente de Deus, a semente do povo de Deus. Nós sabemos que céu e terra não são coisas estanques. A escada ligava o céu e a terra, os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Há um comentarista chamado Sidney Greidanos, que a respeito disso falou que esses anjos mensageiros desciam a escada envolvidos nas suas incumbências por toda a terra, e eles a subiam para prestar relatórios para Deus. De qualquer maneira, nós temos na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 13 e 14, a informação preciosa de que anjos ministradores são enviados para serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação. E chegamos ao verso 13. O verso 13 diz, no início: perto estava o Senhor. Na versão corrigida, da Bíblia corrigida, ao invés de perto, a palavra é usada em cima estava o Senhor, porque no original há espaço para essa tradução também. Queridos, ao mesmo tempo em que Jacó estava iniciando a sua jornada, o Senhor, fiel às promessas do pacto, punha em prática o seu grande plano de conversão do miserável pecador Jacó, que mesmo como era, fora escolhido desde a fundação do mundo para ser semente do povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus estava perto dele, ainda que ele estivesse longe. Isso nos faz lembrar o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 3, quando ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. É assim que Deus age para com seus filhos que estão fugindo dele. Alguns até talvez tenham sido criados na igreja, estão longe do Senhor. Outros já experimentaram o poder de Deus na sua vida e até continuam experimentando, mas ainda não atenderam o chamado. Estão ainda mergulhados em profunda rebeldia contra o Senhor. De longe, o Senhor permite que ele seja visto pelos seus. Não importa, queridos, que uma vida seja vivida com fraqueza de caráter, ou qualquer forma de rebeldia e fuga de Deus. Não importa, porque aquele a quem o Pai escolheu virá e será entregue ao Filho. Como Jesus disse em João 6,37, está registrado: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Meus irmãos, esta é uma promessa que deve fazer-nos redobrar os nossos joelhos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos,
que ainda estão fora do aprisco do pastor. Não importa a condição moral e espiritual em que esteja cada um desses fugitivos. Por isso eu preciso perguntar: você tem orado pela conversão dos seus filhos, confiando na soberania de Deus em relação àqueles que estão afastados do Senhor? Ou estão frios espiritualmente? Ouça o que o Senhor diz: com um amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Não desista deles. Não desista dos seus filhos, dos seus amados, dos seus queridos. Fale do amor de Cristo aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, aos seus queridos. E confie que o Senhor, segundo o seu querer, manifestará a sua graça sobre eles, porque já o fez desde a eternidade. Mas Ele quer que você clame a Ele por seus filhos, pelos seus queridos, em humilde dependência do Senhor. Primeiro privilégio: Deus alcança os seus escolhidos que fogem. Mas Deus também, meus irmãos, cumpre, segundo esse texto, as promessas do pacto. Versos 13, parte do verso 14, verso 15. Verso 13 diz: perto estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Lembre-se, o Senhor fizera promessas maravilhosas a Abraão. O Senhor seria o seu Deus, faria dele uma grande nação, lhe daria a terra de Canaã, além de abençoar por meio dele todas as famílias da terra. O Senhor renovou essas promessas a Isaque. E agora, o Senhor tem esse encontro com Jacó em Betel, e dá-se a conhecer a ele como Deus de Abraão, de seu pai Isaque. Nesse encontro o Senhor renova com Jacó todas as maravilhosas promessas que ele fizera a Abraão e a Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei a tua descendência, que será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E o Senhor ainda prometeu a Jacó estar com ele, ser com ele, trazê-lo com segurança à terra prometida. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu, o Senhor, aquilo que te hei referido. E essa promessa foi cumprida. Após um exílio de 20 anos, Jacó retornará para Canaã, onde se encontrará de novo com Deus. Primeiro em Peniel, ali ele lutará com o Senhor, como está no Gênesis 32. Depois, quando voltar a Betel, Deus mudará o nome de Jacó para Israel. Há um novo nome lá da glória. É o meu, é o de Jacó, e agora é Israel. Deus estava com Jacó, não só o guardando, mas também transformando a sua vida. Deus faz novo o caráter de Jacó, para que ele seja instrumento útil, dentro do plano pactual de Deus, de formar o seu povo, Israel. Agora, meus irmãos, imaginem na sua mente, muitos anos depois, em Israel, já na terra de Canaã, cercada por inimigos hostis, ou durante o imperialismo assírio, ou durante o êxodo da Babilônia. Como teriam soado essas palavras para aqueles que estavam naquela situação? O Senhor estava com Jacó, com Israel, onde quer que vá. Ouçamos com eles, da condição em que estavam, a palavra de Deus pela boca do profeta Isaías:
renovando a confiança do seu povo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, verso 2. E tudo isso, meus irmãos, tem todo o significado para nós hoje. O Deus que estava perto de Jacó, no seu sonho ou no topo da escada, que ligava os céus à terra, cumpriu suas promessas, estabeleceu o seu povo Israel, e essa bênção chegou até nós com o estabelecimento da nova aliança, cujo sacramento celebramos hoje. Nós lemos no início do culto, durante a adoração, Efésios 1, de 3 a 12. E nesse texto maravilhoso, Paulo celebra ao Senhor por esta graça. Ele dizia: Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, de quem por graça temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Na riqueza da sua graça, Deus derramou abundantemente sobre nós, de sua sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Jesus Cristo. Ele fez convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Em Cristo fomos feitos também herança, e nós esperamos em Cristo, porque ouvimos o evangelho da nossa salvação, e fomos selados com o Santo Espírito da promessa, até que sejamos resgatados como propriedade dele, quando o Senhor vier. E tudo isto para o louvor da glória de Deus. Aleluia, meus irmãos. Somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio, e apenas e tão somente para o louvor da glória de Deus. Porque este é também nosso privilégio, vale a pena refletir. Como anda a nossa confiança e segurança na fé de que o Senhor cumpre as suas promessas para com o seu povo? Nós sempre cantamos: que segurança sou de Jesus. Nós cantamos agora há pouco: firme nas promessas. Canta a primeira estrofe, toca a primeira estrofe para a gente. Canta comigo. Firme nas promessas do Senhor Jesus, cantaremos, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu renovo a pergunta: como anda a nossa confiança e segurança na fé de que o Senhor cumpre as suas promessas para com o seu povo, para com a sua e a minha vida? É só mais uma música que cantamos? Ou isso expressa uma profunda segurança pela fé de que você é de Jesus e que você o reconhece em todos os seus caminhos? Você percebe que, sendo dele, o Senhor está cumprindo os seus planos na sua vida, mesmo que às vezes pareça diferente daquilo que você desejaria? Ele faz isso por amor a si mesmo. Ele faz isso pela fidelidade que ele tem a si mesmo, mas também pelas promessas que ele fez ao seu povo. Vimos primeiro que Deus alcança os escolhidos que fogem. Depois que Deus cumpre as promessas do pacto. E agora, o terceiro privilégio. Deus abençoa
as famílias da terra por meio do seu povo. Final do verso 14. Vejam, meus irmãos, que o lema do sonho de Jacó não é o lugar ou pedaço de terra onde ele dormiu, ou a sua fuga com medo de Esaú, ou a presença de anjos no sonho. Não, não é isso. O lema do sonho diz respeito ao cumprimento das promessas do mesmo pacto que nos foi revelado já na queda em Adão, mas que foi tomando forma com Noé, e a partir de Abraão, visivelmente, as Escrituras nos mostram o direcionamento de Deus na história para formar o povo da nova aliança. Esta nova aliança que foi estabelecida pela obra de Cristo na cruz do Calvário, abrindo a porta dos céus para aqueles que foram chamados para a salvação, para aqueles que reconhecem o vinde a mim de Jesus. E a maravilhosa harmonia das Escrituras, porque o nosso Senhor Jesus confirmou tudo isso aplicando o sonho de Jacó a si mesmo, na conversa que ele teve com Natanael, que está registrado em João capítulo 1, verso 51, em torno de 51. Jesus disse ali nesse versículo: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus era a escada do sonho de Jacó, meus irmãos. Jesus é a casa de Deus. Jesus, inclusive, aplicaria, em João capítulo 2,19 está registrado, referindo-se a ele mesmo como o templo que seria destruído e se levantaria em 3 dias, falando sobre sua morte e sua ressurreição. Jesus é a porta dos céus. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jacó creu na promessa. Ele era hebreu e foi um dentre os hebreus que creram. Eu, você, todos os gentios e judeus que confessaram Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, fomos religados ao Pai, porque agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 1:8. Fomos restaurados à comunhão com o Pai pela obra de Cristo aplicada em nós pelo Espírito Santo. Este é também nosso privilégio. Mas lembremos-nos, irmãos, nós recebemos graça para derramar graça, fomos abençoados para abençoar outros. E podemos ver isso nesta última promessa no final do verso 14. O Senhor disse no sonho ao futuro Israel: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Esta bênção de pertencer a Deus nos lembra uma moeda, e uma moeda tem 2 faces. Somos abençoados para abençoar. A promessa de Jacó a Jacó é ao mesmo tempo um privilégio e um dever que alcança a todos os escolhidos de Deus. No plano eterno e progressivo de Deus, que culminou na nova aliança e seus desdobramentos até a volta de Cristo, todas as famílias da terra serão abençoadas através do povo de Deus. Isto significa, queridos, que nós, os que estamos debaixo da nova aliança, temos o solene e sério encargo de abençoar todas as famílias da terra. E não há melhor bênção para as nações do que cumprir o ide de Jesus Cristo. Ir é o imperativo para todo crente. Temos que ir e indo fazer discípulos em todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E tal como ele prometeu a Jacó e cumpriu, ele também assegurou a sua permanência duradoura entre nós, para abençoar as nações. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cabe então uma profunda e sincera avaliação, pois temos estes privilégios de sermos abençoados por Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque fomos chamados para a salvação. Mas essas bênçãos incluem também o privilégio de sermos chamados para levar as boas novas de Cristo.
Fomos chamados para a salvação, mas também fomos chamados para levar a salvação a outros, eleitos ainda não alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. Jesus disse assim: não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabemos que Cristo pode transformar o caráter das pessoas mergulhadas em toda a espécie de pecado. É mudança profunda, é um transplante de um coração de pedra para um coração de carne, como diz Ezequiel. O que você tem feito para levar a mensagem transformadora de Cristo no interior da sua família, no seu trabalho, junto aos seus amigos, aos seus vizinhos, no bairro em que você mora, na escola em que você estuda? Além de falar de Jesus aos outros, sua forma de vida por si só abençoa a vida das pessoas que de algum modo estão em contato com você. Você vive a vida de Jesus, a imagem de Jesus é transparente em você, de modo que quando as pessoas veem em você, percebem pelo menos os vislumbres das bênçãos celestiais de Jesus no seu dia a dia. Tenhamos, irmãos, sempre claro em nossas mentes e corações que há duas faces: a do privilégio de ser do Senhor Jesus e a do dever de abençoar as famílias da terra, testemunhando dele e levando-lhes o perdão e a salvação de Jesus Cristo. Clamem ao Senhor para que você, eu, clamemos ao Senhor para que nós sejamos achados fazendo assim. No início dessa mensagem você ouviu que Jacó fugia, um homem pecador, falto de caráter, fugia. Na verdade, ele não fugia do seu irmão, ele fugia de Deus, porque ainda não havia tido o encontro transformador com o Senhor. E todos os que não estão em Cristo estão fugindo do braço do Senhor. Quero dizer-te, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que a obra completa de Jesus garantiu a salvação para Jacó, para Natanael, os demais discípulos, para nós, todos os eleitos, inclusive aqueles que ainda não ouviram a voz do pastor. Talvez mesmo estando aqui todos os domingos, mesmo sendo filho de crente, até participando de alguma forma da vida da igreja, você já está ouvindo o chamado de Jesus, mas ainda não o confessou como seu único e suficiente Salvador. Passe a fazer parte, mais do que da igreja local. Seja da igreja triunfante dos redimidos, dos remidos que foram comprados pelo sangue do Cordeiro para sempre. E a nós, que já fazemos parte do corpo dos remidos no Senhor, lembremos-nos, somos responsáveis por dizer ao mundo que Ele salva. Somos as pessoas que têm a mensagem única de perdão e salvação. Somos os que têm abençoado a tarefa de falar a todos do mais poderoso cumprimento das promessas de Deus. Tanto aquelas que já se concretizaram, como aquelas que ainda se cumprirão. Dentre elas, a maravilhosa promessa da volta do Rei Jesus, que estabelecerá definitivamente com os seus o seu reino eterno de justiça e paz. Enquanto isto, Deus continua a alcançar os seus escolhidos que fogem. Deus continua a cumprir as promessas do pacto. E Deus continua a abençoar as famílias da terra por meio do seu povo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.